O iPod apresenta. Como é que é o podcast porta para dentro? Quando a gente instala um podcast dentro da companhia, como é que as pessoas veem isso, né? Assim, até no senso de pertencimento dessa nova ferramenta de comunicação. Eu sei que é um desafio. Ponto. Vou deixar isso aqui claro, que eu sei que é um desafio, não é do Senac, da Encamp e da CEMIG. Mas como é que é isso? Como é que são esses desafios desse produto nosso, né, dentro da companhia? Para a gente foi uma grata surpresa, porque dentro do cenário da construção, a gente tem áreas dentro da empresa que elas não são protagonistas, né? Elas ficam bem nos bastidores, mas quando a gente fala de aprovar um projeto e de vender, as pessoas elas têm uma visão de que assim, bem, o produto está lá, e aí começa a jornada dele a partir do momento que ele foi lançado, né. E aí até a jornada de entrega, a gente tem 24, 36 meses, dependendo do projeto, mas existe todo um antes, né, que é a parte de outras áreas da empresa que estão envolvidas, que são as questões legais, aprovações, todos os projetos, a parte de incorporação. E e aí, essas áreas, elas não têm esse protagonismo tão grande, porque fica muito dentro da parte do comercial, marketing, né, área de aquisição de terrenos mesmo, essa é uma área que está lá atrás. Então, o podcast ele trouxe a oportunidade da gente trazer toda essa jornada, os bastidores, de como os desafios, da gente começar a trazer esses projetos que às vezes duram aí não apenas os 24, 36 meses, mas 5 anos que estão desde a esteira, né, da compra do terreno. Então, trazer isso e para eles falarem, né, dentro do podcast, sobre temas ali que a gente vai acabando trazendo em cada área, né, faz com que eles se sintam pertencentes, protagonistas e também trazendo oportunidades, porque o podcast ele também tem outra, principalmente a gente faz uma questão de não ter de ser uma conversa para o mercado e não ser um podcast sobre Encamp, né? Então, a gente traz pessoas, inclusive de outras construtoras, já convidamos várias pessoas, a gente teve o nosso primeiro, gigantes, né? nosso primeiro podcast com os nossos grandes 3 CEOs, né? A Riva, MRV e Encamp, né? Direcional. Então, assim, a ideia é trazer essas pessoas que estão relacionadas. Então, quando a gente vai falar sobre uma área de projetos, e que a pessoa está lá para falar um pouquinho sobre isso, ela traz um fornecedor super interessante que vai conversar, ela traz ele como convidado para poder ter a troca, né, e entender as dificuldades e as visões de tanto o fornecedor quanto da empresa. Então, quando a gente está lá falando, a gente não está falando sobre Encamp, a gente está falando sobre o mercado imobiliário, as dificuldades do setor, tudo que faz e viabiliza e sustenta esse mercado. Então, foi uma grata surpresa e todo mundo tem participado, tem trazido temas e tem sugerido oportunidades aí, convidados, e está sendo muito legal para a gente está gostando muito.